Eu acho que é necessário, hoje, os líderes, né, eclesiásticos, principalmente protestantes, repensarem um pouco o Sim. posicionamento deles na sociedade, para que o papel deles não seja confundido. Ele é um pastor ou ele é um contestador político ideológico? Eu não estou dizendo que um líder religioso ele não possa ter como é que se diz, convicções políticas, mas se ele é pastor, ele tem que pastorear e sabiamente ao seu rebanho despertá-los para a questão do voto Consciente. consciente, a compreensão das demandas públicas, saúde, educação, economia e até mesmo, se for o caso, ideologia, mas passar tudo isso sob aquele tempero que aparece lá em Gálatas, né, que é o fruto do Espírito, né? Sim. A temperança, a paz, mas temos visto o contrário. Líderes religiosos inflamando, né, as suas ovelhas, os seus liderados, com convicções particulares e muitas vezes disseminando na igreja o espírito, né, da dissensão, da não promoção da paz. Aí estes, ao chegarem no WhatsApp, no Facebook e assim por diante, ao invés de promover paz, serenidade e reflexão madura, simplesmente semeiam, né? Semeiam de forma muito intensa a semente da cinzânia e assim por diante. Então, observe que a credibilidade na liderança religiosa do meio ao qual eu estou falando, ela vem diminuindo consideravelmente. Aí aqueles líderes que realmente são comprometidos com a pregação do evangelho, com a visão social ampla e equilibrada, terminam sofrendo, né? Terminam sofrendo injustamente por causa desta minoria que infelizmente consegue fazer muito barulho. Sim, é porque quando você está ali falando sobre isso, né, falando especificamente sobre o apoio que o Bolsonaro tem das igrejas, já falando desse tema político, né, das igrejas evangélicas, protestantes e tal, quando as pessoas falam sobre isso, ela fala, quem se refere no evangélico como um todo, né? Não diz a igreja A, igreja B, grupo A, grupo B. Né? Generaliza, coloca de forma geral. Então isso acaba sendo ruim para esses que são mais moderados, que são equilibrados, que procuram pautar realmente o ensino ali aos fiéis na palavra de Deus. Né? Então a gente vê hoje né, líderes religiosos no púlpito claramente mostrando predileção a determinadas figuras políticas, falando besteiras. Hoje você chegar na maioria de igrejas, né, aí, e você disser, eu sou de esquerda, aí as pessoas vão te discriminar, irão dizer que você é do demo, que você é contra a família e etc, etc, tal. Mas quando você para com esse líder religioso e pergunta a ele o que é esquerda, geralmente eles não sabem. Mas a membresia segue a influência, né? A manipulação daquele líder e vai no WhatsApp, no Facebook e diz, a esquerda não presta. Aí a pergunta, a direita presta? Então, quando eu falei do tempero, a questão da temperança, um líder religioso maduro, ele vai mostrar a importância do espectro político. Olha, quem é de centro pensa desse jeito, pensa assim sobre isso, isso e isso. O centro, que é o sinônimo de equilíbrio. E já disseram, né, que o equilíbrio está no centro, ou a virtude está no centro, não no centrão. A esquerda é importante. Qual é a ênfase da esquerda? Social, garantias dos direitos individuais, intervenção ou ação ou um Estado forte para garantir direitos constitucionais, saúde, educação, lazer, esportes, etc. Mas a direita também é importante, porque a direita pensa com muita seriedade no papel do mundo, né, empresarial, vamos dizer assim, até mesmo a questão do Estado, um Estado menor, enquanto o outro pensa em um Estado maior ou um Estado necessário. Então, a direita é mais conservadora nisso, naquilo outro. Direita, esquerda e centro, elas não se excluem. Muito pelo contrário, elas se complementam. O problema é os extremos. Aí o extremo da esquerda é perigoso,
porque deu ao mundo ditaduras, né, socialistas, comunistas, que na prática é a traição dos ideais de seus pensadores, de né? Marx, de seus Engels, pensadores. etc. A direita deu, por sua vez, também ditaduras, como o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha e outros exemplos, Chile, Uruguai, até mesmo aqui no Brasil. Então, o problema não é a direita, o problema é o extremo, Tassiano, e não é a esquerda, é o extremo. Eu sempre falo que tudo, quando chega no Brasil, o brasileiro sempre dá um jeito de bagunçar cada vez mais. Piorar um pouquinho. Disseram que o problema do Brasil é os brasileiros. Sim, sim. E eu me incluo também, claro que eu sou brasileiro, mas eu não vejo nenhuma uma vantagem atrativa para ser de esquerda no Brasil. Mas algo de atrativo, sinceramente, Você vai ser contra uma pessoa que, por exemplo, defende educação de qualidade? Você é contra uma pessoa que defende que todos têm que ter, que não pode faltar o pão? O problema, na verdade, eu acho que das questões de esquerda e direita, só interrompendo... É o extremo. Na verdade, sabe o que é, Cleuton? Eu vejo assim, são as formas de fazer. Sim. Porque se tem o pensador ou o político, geralmente considerado de direita, ele vai defender a mesma coisa. Ele vai defender boa educação, ele vai defender e tal, e etc. Vai defender a mesma coisa. Né? O social ele vai defender. Agora, a maneira de colocar isso em execução, essa forma, é que vai variar, é que vai mudar. Um exemplo que eu vou citar aqui. Certo. Eu vi uma esquerdista dando uma entrevista que ela falou: eu sou um exemplo, eu parei para analisar, e se você for parar para analisar também, você vai concordar comigo. A fala dela. Certo. Eu defendo o assalto. Aí ela foi argumentar: por quê? Porque aquela pessoa que está te assaltando, ela não teve a oportunidade de ter o que você tem. Então ela se sente coagida e tem vontade de ter o que você tem, então ela te assalta. Então eu entendo o assaltante. Cara... Certo, mas aí, por exemplo, um cara que se diz que é de direita, no entanto, ele elogia um torturador. Aí, por causa disso, você não vai ser de direita? Ou você se simpatiza com a direita porque ele elogia torturador? Eu vou considerar ele como um esquerdista. Mas esse é o Bolsonaro. Entendeu? E você é bolsonarista. Não, sim, entendeu? Sim. Então, o problema, Cleuton Soares, não é o partido. O problema não é o espectro esquerda, centro ou direita. O problema são as pessoas que, pela falta de verdadeira compreensão, terminam migrando para o extremismo. E o extremismo, ele traz consigo o quê? Diversos problemas. Intolerância, que descamba para a violência e tantas coisas mais. Então, o problema não é o espectro, porque o espectro mostra coisas boas e necessárias. Agora, o material humano é que é o problema. Mas e é no isso Brasil, que eu falo, que quando chega no Brasil, não dá certo. Aí eu vou esclarecer um ponto aqui para você, o seguinte, os políticos que me perdoem, tá? Na prática, político brasileiro, ele nem é de esquerda, nem de direita, nem de centro. Exatamente. Eu ia soltar uma palavra de luz, mas eu não vou, em respeito ao pessoal aí. O político brasileiro, ele é o que ele é o que precisa ser. Exatamente. Ele será o que ele precisa ser para se manter no poder. Agora, ele precisa ter um discurso. Então, qual é o discurso que eu preciso para me manter no poder? Que o bandido bom é ouvir... bandido morto, então eu vou falar isso. Bolsonaro é fascista. É esse discurso que vai me garantir no poder, então eu vou utilizá-lo. Exatamente, mas é isso que eu estou te falando. Entendeu? E as pessoas, às vezes, a gente tem essa linha de raciocínio porque a nossa mentalidade é totalmente diferente. Agora, vamos dizer assim, porque a gente procura se aprofundar. A gente procura ler algo relacionado, pesquisar, conversar com quem entende. Mas muita gente, que nem você falou, vai pelo que o pessoal está falando. Eu convivo, de certa forma, entre políticos. Exatamente. E a gente vê que o discurso ali é muitas vezes um discurso de oposição a uma sigla de direita ou uma sigla de esquerda, mas quando termina aquilo ali, o cara vai lá, abraça, etc. Vou dar um exemplo da Janaína Pascoal. Janaína Pascoal disse recentemente que achava estranho lá
na Lesp, né, lá em São Paulo. Então, vem o deputado abraça, ou você é aquilo outro, tudo tal. E quando ele chega na internet, ele fala mal dela. Ele diz, peraí, ela falou, quem é a pessoa que fala comigo? Quem é a pessoa verdadeira? É a que me abraça e me elogia lá na Assembleia, ou é essa pessoa que está falando na internet? Então, a gente... Veja como o político, né, ele usa várias faces, mas tudo isso para manipular as pessoas. Daí a necessidade, infelizmente, quanto a educação não melhorar, não houver, de fato, tratamento sério à educação brasileira, o brasileiro terá problemas para compreender melhor a sua história, para compreender melhor as artimanhas e manipulações do mundo político, pois observe, eu tenho 42 anos. O que se fala em problemas de política e de município, eu estou ouvindo desde criancinha. E a cada 2 anos, a gente vota com base nas mesmas esperanças. Exato. Entendeu? Então, o problema está onde? É na direita, na esquerda? Não é no indivíduo. E na sociedade que, exatamente, quando não é politizada, não luta pelos seus ideais, não cobra, não acompanha o mandato daqueles em quem... né, ela ou ele votou, e assim os caras se sentem à vontade para fazer o que Na querem. real, eu vou te dar um exemplo bem aqui, de falta de raciocínio. Ó, um exemplo, tem uma moça que comentou aqui, né? Aham. Cassiano é muito inteligente, eu particularmente também acho, mas por que ele é inteligente? Porque ele procura se aprofundar, ele é um cara que não se deixa acomodar e sempre está estudando. Olha, ele veio pra cá com o quê? Ó, rapidinho, Cleuto. É. As pessoas, a gente, é uma das coisas que a gente tem que acabar. Está falando sobre educação, sobre ter senso crítico, sobre não ser manipulado por político, bababá, BBB, tal. Cara, a primeira coisa, eu acho, pra gente acabar com isso é entender que ninguém nasceu burro e ninguém nasceu inteligente. Exatamente. Todo mundo, com aquelas exceções, né, fisiológicas ali, questões de saúde, nasceu com a mesma capacidade de ser burro ou de ser inteligente. Só concluir rapidinho. Então, Aí assim, ela a gente fala assim, tem ó. que acabar, rapidinho, Cleuto, com esse estigma de, fulano é inteligente, ciclano, todos nós somos inteligentes. Por que umas pessoas parecem mais inteligentes escrever na mão aqui, por que umas pessoas parecem mais inteligentes que a outra? Porque essa se dedica a estudar, essa não fica só escutando, se emprenhando pelo ouvido, né, e repetindo como um papagaio. Ela procura a fundo sobre aquela questão. Ela vai lá, é coisa que essa moça pode fazer, que eu posso fazer, que você pode fazer. Qualquer um pode fazer. Todos podem e devem, se quiserem, sair, né, desse lamaçal de ignorância.